Goiás teve infinitos deputados aí, inúteis, né, por todas essas décadas. Na verdade, a maioria dos políticos, né, se vão pensar bem, totalmente inúteis por vários anos aí, não fazem nada de bom. Eu não quero ser o número 1001 se tiveram 1000 políticos inúteis aí, 1000 deputados inúteis. Se eu for eleito, se eu for candidato, se acontecer algum dia, até rasgar a lei, cortar servidor, botar IA, fazer o que o humano não está entregando. Resumir essas leis aí, porque tem infinitas leis que só geram um monte de burocracia, problema, né, para fazer o julgamento dos processos e só complica, faz essa classe aí do direito enriquecer cada vez mais. Ele só fica enriquecendo em custo de processos que fica acumulando e fazendo um monte de trabalho inútil, né, que poderia ser simplificado se as leis fossem simples, se os processos fossem simples e se não precisasse desse tanto de burocracia que hoje nós temos um Estado inflado, cheio de servidores públicos que não fazem praticamente nada, que podem ser substituídos por inteligência artificial facilmente. Uma Constituição totalmente ultrapassada da década de 88, na época que nem existia internet praticamente, ninguém tinha nem computador em casa. É uma democracia também que não é democracia, né? A democracia moderna aí não é como a democracia anterior, lá da antiga Grécia, onde todo mundo participava. Tem os representantes, né, que tem que fazer a representação do povo. E a gente sabe que isso aí favorece a classe política, né? Para mim nem deveria ter político, nem deveria existir essa classe, na verdade, porque principalmente hoje isso aí é totalmente... Tem várias formas de poder ser substituído. A gente poderia fazer concurso público para as pessoas mais capacitadas de fazer a administração do país, igual você coloca uma pessoa na sua empresa para fazer a administração da sua empresa pela capacitação dela, certo? Se você quer ter uma boa empresa, quer ter uma empresa que gere lucro, que tenha os funcionários felizes, satisfeitos também, né? As pessoas que trabalham nela, os clientes felizes, satisfeitos, produtos bons, de boa qualidade. Você não vai colocar o Tiririca, você não vai colocar o Romário, uma pessoa sem preparação, que não tem nada a ver com nada, só porque ela é populista, só porque ela fez um vídeo de caneta azul e viralizou com a caneta azul. Você não vai colocar isso aí, né? Mas não, na política a gente tem o quê? A gente coloca um monte de babacas, um monte de pessoas despreparadas, né? Sem estudo, e elas simplesmente vão lá e começam a administrar e cuidar das leis do nosso país, criar um monte de burocracia desnecessária, porque elas não sabem nem o que elas estão fazendo, não tem condição nenhuma de administrar nem a própria vida delas, né, quanto mais o país. E aí a gente tem uma degradação, né, do país como um todo, do mundo como um todo, né, a política no mundo inteiro funciona mais ou menos assim. Mas assim, não vou entrar no mérito disso. A questão é que é totalmente um método passado, lento. Hoje com a internet, a população não precisava de ninguém para se representar ela, num político. Ela poderia votar e com o sistema descentralizado e fazer as próprias propostas de leis e a população decidir o que é melhor para ela. Mas nem vou entrar nisso aí. Eu acho que o que dá para fazer é muito melhor. Dá para fazer até uma melhoria disso aí. Um curso público seria uma opção. A população com mais possibilidade de voz seria uma opção. Mas a gente também tem a própria inteligência artificial que surgiu aí com mais força, principalmente nesse ano aqui, a partir de janeiro desse ano, e com modelos mais potentes, né? Antigamente, os anos anteriores eram uma IA mais fraca, com menos capacidade intelectual. Atualmente a gente pode colocar aí até digamos assim, a inteligência artificial fazer algumas coisas que os humanos antes faziam, tomada de decisões. Sei que muitas pessoas não estão preparadas para isso, a sociedade não está preparada para isso, mas ia reduzir muitos custos do governo, ia fazer uma economia muito grande e ia trazer benefício para a população, porque se reduzindo os gastos do governo, você acaba trazendo o quê? Mais investimento em educação, saúde, segurança e diversos outros fatores aí que a população precisa, né? Porque o que acontece hoje é que o dinheiro já é pouco, tem corrupção, muita parte do dinheiro some, e pouca parte acaba voltando para o povo. Que os impostos são altos, mas não volta quase nada. Mas o ideal mesmo seria, no mundo ideal, assim, que nunca vai acontecer, né? Seria talvez até praticamente reduzir ou eliminar os impostos, mas também não vou entrar nisso agora porque é uma coisa mais avançada. Mas o que acontece é que, hoje em dia, o que a gente tem hoje? Muito imposto, pouca entrega do serviço público. O que a gente precisa fazer? Menos imposto. A população precisa pagar menos imposto e ter mais entrega, mais serviço público de qualidade. E para isso a gente precisa fazer o quê?
A gente precisa simplificar processos, reduzir burocracia, reduzir e simplificar as leis e também fazer uma redução de cargos, né? Redução de cargos, mandar muita pessoa que está de mamata aí, recebendo salário alto aí do governo aí para a rua mesmo, não tem o que fazer. Apesar de que a lei protege aqueles servidores com estabilidade, infelizmente a gente não pode fazer nada com eles. Mas o que a gente puder fazer para tirar gente que está ineficiente, inclusive a lei permite fazer, a Constituição, né, permite que o próprio trabalhador público com estabilidade possa ter, se ele tiver com ineficiência ali, ele pode ser demitido, né, depois de um tempo. Tem uns processos lá, a Constituição tem um monte de burocracia, mas dá para implementar, não foi implementado ainda, depois eu posso falar sobre isso também. Mas a questão é que a gente precisa de menos burocracia, a gente precisa de mais dinheiro sobrando para o povo, não para o bolso de político, para o bolso de funcionário público ineficiente, para o bolso de pessoas que só querem ficar recebendo sem trabalhar, né? E para ajudar as pessoas. Nem assim, eu sou contra até a existência dessa classe política. Eu sempre fui contra a política. O que eu tenho que entrar agora para falar isso, infelizmente, a única forma parece de você agir contra o sistema é entrar dentro dele para tentar agir contra ele de dentro, né? Tentar consertar ele de dentro. Porque de fora, o que adianta ficar de fora só sendo contra a política, votando nulo igual eu sempre votei toda a eleição, e não fazer nada? Parece que não resolve nada também, né? Porque o pessoal que gosta de política continua entrando na política aí, às vezes para ganhar dinheiro, né? Porque os salários são altos, extremamente altos, muitos benefícios. Como o próprio Kim Kataguiri fez no vídeo aí dos senadores, recebem aquele bônus aí, auxílio saúde para o resto da vida, depois de ter sido senador por 6 meses, eles fazem até isso. Um monte de benefício ridículo, gastou 300 milhões, né, com esse auxílio saúde que ele falou até as datas aí de hoje, dos tempos atuais, não sei se é anual ou se foi, enfim, gastou 300 milhões. E é muita coisa ridícula, né, que a gente vê aí. Todo mundo já está cansado de saber, E a única solução que eu vejo é essa, não tem conversa, é cortar, rasgar a lei, simplificar. A própria inteligência artificial consegue simplificar as leis, juntar 20 leis e colocar numa só com um texto muito menor, porque são leis contraditórias, leis que falam da mesma coisa, leis que inventam um monte de brecha no sistema. O sistema do direito todo é um sistema falido, no mundo inteiro, não no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo. É um sistema que é feito para sustentar a classe do direito, a classe política e manter, né, o pessoal ali, a elite, do topo da pirâmide. É só isso que ele serve. Ele serve para servir os interesses da elite. Você não vai ver político corrupto sendo preso, eles são soltos depois de um tempo, eles respondem em liberdade. Agora a pessoa que rouba ali na rua, a pessoa que rouba alguma coisa até ela comer, ela é presa e ela fica lá, fica num sistema superlotado, prisões superlotadas, é só o pobre que fica ali. Rico nunca vai ficar. Rico, ele tem mordomias, ele entra com recursos, com advogados, habeas corpus, um monte de coisa. Porque o sistema de direito foi feito para proteger as pessoas que estão no poder, entendeu? Então é assim, o que a gente vai propor? A gente vai propor, não tem como fazer muita coisa, né? O que eu posso propor, por exemplo, se eu fosse deputado estadual? Reduzir as leis, rasgar um monte de leis mesmo, um monte de leis inúteis, feitas por deputados inúteis, totalmente mal preparados, que foram eleitos pelas pessoas que não pensaram muito antes de votar, né? Pelas pessoas que votaram por populismo, às vezes, ou votaram porque não tinha muita opção, realmente não tem opção. O pessoal que está no poder aí da política velha, tudo a mesma coisa, sempre os mesmos caras, né? Não tem muita opção. Nunca tiveram muita opção a população, tanto que eu sempre votei nulo. E aí o que a gente ia fazer? Colocar a IA, né, para fazer o que o humano está entregando. Claro que a gente não vai substituir os humanos de cara assim, seria uma substituição parcial, os humanos iam controlar a inteligência artificial também. Então, se você quer mais no mês, esse vídeo não é para você. Você pode dar dislike, sair aí. O que a gente tem? A gente tem lei demais, servidor demais, taxa demais e processo demais. Quem paga essa máquina inchada é quem? A população, você, PVA, ICMS escondido na conta de luz, na fila para fazer o alvará. O que acontece? O ideal seria fazer esse revogaço. Toda lei já nasce com prazo.
E a gente teria que simplificar e impedir, né, de ter várias leis assim. A gente faria também um programa de servidor IA, uma integração aí com IA. A gente faria uma capacitação do pessoal, atualmente os servidores atuais, para a utilização dos serviços de inteligência artificiais para otimizar o próprio trabalho deles, né? Agilizar e melhorar, reduzindo a burocracia, principalmente. A primeira camada também seria com inteligência artificial. Para o atendimento, por exemplo, de Detran, Procon, até atendimentos do SUS, a pessoa pode falar ali com um médico ali de inteligência artificial, vai ter um trabalho muito melhor ali, por muito mais tempo, pode ficar 2 horas ali discutindo os sintomas, já vai ter uma anamnese melhor para quando ela chegar no SUS ali, se precisar, ter um atendimento mais eficiente, rápido e melhor, e eficaz. A proposta seria, inclusive a gente está ajudando no aplicativo aí, fazendo um fork do aplicativo de aceleracionismo aí, que é sobre mostrar os gastos do governo através de todos esses dados do portal de transparência que estão todos espalhados, todos bagunçados, ninguém consegue consultar nada hoje em dia. Se você quer consultar quanto que o político recebeu de campanha hoje, você não consegue muito fácil. Então, o que acontece? A gente tem dezenas quase centenas, eu acho, são centenas de portais, onde toda a informação ali está espalhada na internet. A gente está juntando isso aí numa base de dados, tem que fazer o cruzamento de dados. Inclusive não precisa de inteligência artificial, o projeto inicial usava inteligência artificial, não precisa disso, pode usar um algoritmo, é totalmente algorítmico isso aí. E a gente está tentando juntar isso aí para facilitar o acesso da informação, entendeu? Para a população, num lugar só. Você quer consultar se o seu político está sendo honesto, porque todos eles são extremamente honestos, você vai consultar num lugar só, você vai consultar os gastos dele, quanto que ele gasta com tudo, com combustível, com quanto que ele recebeu de doação da campanha, esse tipo de coisa, o que for possível, né? O que for possível rastrear ali. E os gastos do governo vão estar tudo isso aí já existe em portais de transparência, né, pela lei da transparência digital, mas está tudo espalhado hoje em dia, tudo espalhado, bagunçado, justamente porque ninguém vai juntar, a população não tem como ficar consultando centenas de sites para ver o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na Saneago, o que está acontecendo na companhia de energia aqui, o que está acontecendo lá na Câmara. Não tem como, a população ela não vai fazer isso, ninguém vai fazer isso, ninguém faz isso, isso é óbvio que ninguém faz isso. Então a gente tem que concentrar todos os dados no site de forma fácil, acesso fácil, sem ficar dificultando para a população. Então a gente tem várias propostas, né? Principalmente menos Estado, IA trabalhando e você respirando. Menos lei, menos servidor, menos taxa, mais tecnologia, mais liberdade, mais resultado. Goiás, assim como qualquer outro estado do país, é muito caro, lento, ruim. Tem estado demais, lei demais, servidor demais, taxa demais, processo demais. Tecnologia já existe para fazer melhor isso aí, é mais barato e mais rápido. E quem paga a conta dessa máquina é você cidadão. Não é o político que está lá recebendo, não é o funcionário público que está lá recebendo. É você cidadão comum, você cidadão trabalhador, você cidadão desempregado, você quem for, você que está ali comprando ali, pagando a conta de luz, tentando conseguir seguir sua vida, pagar suas contas, né? E não recebe nada em troca. Então basicamente é isso. Tem outras propostas também que eu vou falar depois aí em outros vídeos. Essa proposta principal aí de, digamos assim, modernização, né, desse sistema ultrapassado. Hoje em dia a gente anda de carroça, né? A gente não anda de carro, o Estado anda de carroça, é tudo na base da carroça. É uma carroça, uma grande carroça, e quem puxa, que é os burros que puxam essa carroça, são vocês, você, o povo, eu. Nós puxamos essa carroça, e quem está sentado na carroça são a classe, né, da elite, os políticos. É o
topo da pirâmide, né? Então, vamos acabar com isso aí, e a gente precisa acabar com isso agora.